Edson Capso e nós vamos falar agora sobre uma sinuca de bico que tá o Jornal Nacional, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa, vender a alma pro diabo é uma coisa complicada realmente, cara. Realmente não é uma coisa simples. O Jornal Nacional vendeu sua alma para o governo Lula, a gente sabe disso, né? A Rede Globo há muito tempo que não consegue mais se sustentar exclusivamente com propaganda e decidiu apostar 100% em subsídio estatal, subsídio do governo Lula bancando a Globo, né? E aí vendeu a alma para o diabo. Essa reportagem aqui está falando, olha só, patrocínio oficial do Nubank no Jornal Nacional entra na mira. É uma reportagem aqui do Alessandro Lobianco, que fala que pessoas na reportagem, fontes absolutamente seguras, vem falando que é pautas alinhadas e discutidas previamente com o banco e não sei o que lá, e dizendo que o banco Nubank está influenciando o Jornal Nacional e coisa e tal, mas se você pegar essa reportagem aqui um pouquinho mais a fundo, você vai entender exatamente o que está acontecendo. Quem que são essas fontes absolutamente seguras? São os petistas no jornalismo da Rede Globo, que estão dizendo que recentemente o Jornal Nacional fez uma reportagem criticando o aumento do IOF do governo Lula. E, entendeu? Aí o petista na redação do Jornal Nacional está falando que não, porque o Jornal Nacional está se vendendo para o Nubank, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque é o que eu falo para vocês. É curioso como é que o pessoal reclama aqui, que supostamente os profissionais do jornal se preocupam com a separação da pauta e dos interesses do banco e não sei o que lá, sendo que, na verdade, eles estão preocupados porque o Jornal Nacional está criticando o governo Lula, né? Ou seja, realmente a pauta do Jornal Nacional foi capturada pelo governo Lula, foi vendida para o governo Lula, né? Essa notícia foi sugerida por Aspone, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu achei muito curioso, né? Porque quando eu vi essa matéria aqui, eu falei, pô, pouca gente falando disso, né? Patrocínio oficial do Nubank no Jornal Nacional entrou na mira, né? Qual que é o problema aqui? Vamos ver qual é o problema, né? Aqui, ó. Desde que o Nubank passou a ser um dos patrocinadores oficiais do Jornal Nacional, fontes do jornalismo da casa relatam preocupações com a linha editorial do principal telejornal da Globo. Isso é estranho, porque a verdade é que o Nubank é um banco brasileiro, mas tem vários outros bancos. O Banco do Brasil sempre foi patrocinador do Jornal Nacional, né? Assim, sempre teve bancos patrocinando o Jornal Nacional. O que está acontecendo agora, né? Aí, então vem aqui, ó, de acordo com fontes absolutamente seguras, determinadas pautas vêm sendo discutidas e alinhadas previamente com o banco. Um dos exemplos mais evidentes aconteceu recentemente. Logo após uma reportagem sobre um tema econômico sensível, o IOF do Lula, um comercial do Nubank entrou no ar dando continuidade ao assunto, afirmando, vocês viram aí no jornal, né? Escancarando a sintonia entre o conteúdo editorial e interesse comercial. Que coisa estranha isso, porque assim, olha só, você ter uma propaganda associada ao que você fala não é estranho, tá? Todos os youtubers fazem isso, todo mundo que faz propaganda faz isso. Eu, nos vídeos que eu faço de Bitcoin, eu tenho meu patrocinador, que é a Coinex e coisa e tal, falo para vocês sempre, se você for se inscrever na Coinex para comprar Bitcoin, comprar com o meu link e coisa e tal. E isso é normal, não tem nada demais. Eu não estou mudando, aliás, o meu contrato com a Coinex é muito claro, eu não mudo em nada a minha linha editorial. Tanto que eles ficam chateados comigo, porque eu sou Bitcoin maximalista, né? E eles voltam e meia, tem promoção. Tem promoção da criptomoeda XYZ. Eu não falo porra de criptomoeda, não. É Bitcoin só e acabou. Então eu não mudo a minha linha editorial para isso. Eu acredito que o Jornal Nacional também não mude por conta disso, né? Seria muito baixo da parte deles mudar a linha editorial por cliente por um motivo muito simples. Se você muda a linha editorial por cliente, você perde credibilidade. No final das contas, vai ficar sem o cliente e vai ficar sem a credibilidade, vai ficar sem audiência, porque não tem credibilidade. Então, jornal nenhum faz isso. Eu tô achando curioso. Aqui, uma vez que a propaganda foi previamente gravada, enquanto o Jornal Nacional acontece ao vivo, então é porque foi combinado, né? Agora, não necessariamente foi combinado do jeito que o banco queria. Meramente o Jornal Nacional avisou ao banco que faria uma propaganda sobre aquilo e o banco encaixou a propaganda dele naquele tema. Perfeitamente razoável. Todo mundo sabia que o EOF era tema que estava sendo tratado lá no dia no governo, né?
Agora, qual que é o problema do pessoal? Vocês lembram, eu cheguei a falar sobre isso aqui, o Jornal Nacional criticou o governo Lula com o aumento do IOF, aquela coisa toda, né? E disse que o Lula estava atacando o Congresso, aquele negócio todo. O pessoal da esquerda ficou apavorado. Não, que não pode o Jornal Nacional criticar o governo Lula, porque não pode. Né? E, ou seja, o que eu estou entendendo nessa história, olha aqui, olha essa outra reportagem aqui, ó. Jornal Nacional reage porque a verdade chegou às redes. Ele está dizendo aqui, ao contrário, está dizendo que o Jornal Nacional depois parou de falar do IOF porque a verdade chegou nas redes e coisa e tal. Rede Globo é detonada nas redes após matéria do Jornal Nacional que defende Mota e os ricaços. Não, a reportagem do Jornal Nacional defendia que o IOF é errado, e é um imposto. É um imposto que todo mundo paga, não é rico que paga IOF, não, pô, pobre paga IOF também, todo mundo paga IOF no final das contas. Então a Rede Globo fez uma defesa correta do ponto de vista econômico, né? O problema foi que a esquerda ficou chateada com a Rede Globo. Não, que peraí, como é que pode? E por que eu acho que a Rede Globo retornou? Foi a mesma coisa. Repara aqui, ó. Isso daqui, ó, aqui, ó, essa dia 4 de julho. 4 de julho, essa matéria aqui, dia 4 de julho, essa matéria aqui, dia 4 de julho. Ou seja, foi justamente naquele momento sensível que o governo Lula tomou a pancada do Congresso com a suspensão do IOF, que o pessoal da esquerda estava apavorado e obrigaram a Rede Globo a tirar essa reportagem do ar. Então, na verdade, embora isso daqui esteja falando sobre o patrocínio do Nubank, é que eles quiseram dizer com essa história que a Rede Globo está se vendendo para os ricaços dos bancos. Cara, é a coisa mais ridícula do mundo, porque o Lula é o que mais ajuda banco no Brasil, é o Lula. O Lula adora gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, pega dinheiro emprestado nos bancos, ajuda os bancos pra caramba. Os bancos lucram como nunca no governo do Lula, cara. É sempre o Lula que ajuda os bancos. Não é à toa que aquela mulher lá do Itaú, lá, ela ajuda o Lula, dá dinheiro pra campanha do Lula, não sei o que lá, herdeira do Itaú. Porque o Lula ajuda muito os bancos, cara. Os banqueiros adoram o Lula. No entanto, eles queriam dar um jeito de torcer a coisa para dizer que foi o Nubank que estava pedindo que o Jornal Nacional criticasse o IOF, não sei o que lá. Olha a tortuosidade desse pessoal da esquerda para criticar o Jornal Nacional. E como o Jornal Nacional voltou atrás mesmo, parou de falar do IOF, parou de criticar o governo Lula no IOF, a impressão que dá é que não foi rede social. Pô, o Jornal Nacional sempre teve a linha dele independente de rede social. O que aconteceu aqui? O governo Lula deve ter virado para a Rede Globo e falar: ó, você vendeu a alma para mim. Lembra aquele contrato assinado com sangue na encruzilhada e coisa e tal? Você vendeu a alma para mim. Se você não falar bem do governo Lula agora, não parar de falar de IOF, eu vou cortar as verbas do governo para a Rede Globo, né? E certamente faria muito pior do que Bolsonaro fez, porque o Lula não tem escrúpulo nenhum, né? Bolsonaro, bem ou mal, diminuiu as verbas para Globo e coisa e tal, mas né, podia ter cancelado o contrato da Globo, não cancelou a coisa e tal. O Lula não teria dúvida nenhuma, amigo. O Lula quer sangue, o Lula não quer nem saber de nada, né? Então, aí a Rede Globo teve que voltar atrás. Então, essa é a história. Eles estão criticando aqui o Nubank, dizendo que o Jornal Nacional se vendeu para o Nubank. Não. O Jornal Nacional se vendeu para o governo Lula. O Nubank foi colocado isso aqui como bait para dizer que não, que o Jornal Nacional se vendeu para os bancos ricos e coisa e tal. O Nubank entrou exatamente no lugar do Banco do Brasil. Eu fico imaginando que o Banco do Brasil, o governo Lula, né, banco amigo, ajudava ali, queria sempre o Jornal Nacional falando bem do governo. O Nubank é outro banco, aí jogaram a culpa no Nubank, porque jogar a culpa no Banco do Brasil não daria certo, né? Vai estar mais do que claro isso. O Jornal Nacional tomou uma trolhada do governo Lula. Está mais do que claro isso daqui. Teve que voltar atrás, porque aqui, ó, reportagem exibida pelo Jornal Nacional é detonada nas redes sociais. Desde quando o Jornal Nacional se preocupa com isso, pô? Tudo que o Jornal Nacional fala é detonado nas redes sociais todos os dias, dia sim, dia não, dia também. Todo mundo a gente detona aqui o Jornal Nacional todos os dias. Mas, de novo, o que aconteceu aqui foi isso, entendeu? O governo Lula que pressionou o Jornal Nacional. E o fato do Jornal Nacional ter voltado atrás não foi por causa de rede social. Para com isso. Até parece que o Jornal Nacional vai voltar atrás por causa de rede social. Foi porque ameaçaram a tesoura, é o que eu estou falando. O Jornal Nacional apostou no Lula, não porque o Lula vai ser democrático, a gente vai voltar à época em que a imprensa tradicional socialista tem liberdade, coisa e tal.
Porcaria nenhuma, já é mais uma mídia tradicional que está percebendo que Lula não é democracia porra nenhuma, o Lula é ditadura, o Lula ama ditadura, no coisa toda. Lembra que a editora foi Estado de São Paulo ou foi Folha de São Paulo? A editora de política lá de Brasília, que foi demitida porque fez uma reportagem que o pessoal da esquerda não gostou, criticando Lula, e foi demitida. Foi demitida por quê? Porque o pessoal do PT, sem grana estatal para vocês, não vai ter grana estatal para vocês mais. E esses jornais estão todos desesperados, cederam, demitiram a mulher e coisa e tal. Agora a Rede Globo tomou a chamada dela também. A mídia tradicional socialista brasileira estava naquele clima, né? Bate dos bolsonaristas, censura os bolsonaristas, Bolsonaro quer acabar com a imprensa livre porque ele não quer comprar espaço na imprensa, não sei que ela não quer gastar dinheiro com a imprensa. E a imprensa só batendo no Bolsonaro, né? Agora o pessoal tá provando o gostinho do monstro que eles criaram, né? Criaram a cobra, sabe como é que é a cobra criada, né? Depois que tu criou a cobra, meu amigo, ela vai lá e te pica, cara. É assim, é normal. Tá todo mundo se ferrando na imprensa tradicional socialista. E vou dizer mais para esse pessoal, para eles se prepararem. Porque nessa decisão do STF que censura as redes sociais, a imprensa tá feliz da vida. É isso! Censura os bolsonaristas, Xandão! Vai lá, Xandão! Censura os bolsonaristas, Xandão! Esse pessoal vai entrar pelo cano bonito, porque essa censura não vai parar nos bolsonaristas. Vai chegar nele. Ditadura, quando começa, meu amigo, é todo mundo que vai contra a ditadura entra no jogo, entra na roubada. E daqui a pouquinho tá chegando nesse pessoal aí também, para você ver como é que é o modus operandi desse pessoal aqui, ó. Acionaram o pessoal lá da redação da Globo para dizer que não, porque tem uma coisa errada, que tem coligação com o Nubank para fazer não sei o que lá, porque não pode criticar o governo Lula, tem que ser imprensa, tem que ser porta-voz do governo Lula. É uma vergonha, mas de novo, quem se colocou nessa posição foi a mídia tradicional socialista brasileira. Foi a Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, foi esse pessoal que sentou no colo do Lula, que criou a cobra. Agora, meu amigo, a cobra criada é isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.